Boa noite a todos. Meu nome é Davi Caldas. Quem não assistiu à primeira palestra da série pode assistir, né? Está no canal. O nome dessa série é A Bíblia ou Ellen White. E hoje, no segundo dia, a gente vai trabalhar o assunto como não distorcer Ellen White. Como não distorcer. Né? Só recapitulando muito rapidamente, ontem a gente viu um pouquinho sobre qual é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia a respeito do sola scriptura. O sola scriptura é um princípio que eu costumo chamar de bíblico-protestante, porque não foram os protestantes que inventaram, eles resgataram esse princípio. É um princípio bíblico, a gente viu isso ontem, né? E a gente viu que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende esse princípio do sola scriptura, que significa que a Bíblia é a nossa regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, a Igreja Adventista defende esse princípio e Ellen White defendia esse princípio. Então, a gente trabalhou um pouquinho essa ideia de você crer no sola scriptura e, ao mesmo tempo, crer no dom profético. Não há uma contradição entre as duas coisas, embora pareça que exista. Mas a gente trabalhou um pouquinho esse assunto. Se você ficou curioso, você dê uma olhada na primeira palestra, no primeiro dia de palestra. Tendo trabalhado isso, agora a gente precisa entender que os escritos que Ellen White deixou, que são considerados inspirados pela Igreja Adventista, embora não sejam Bíblia, a gente explicou isso, eles não podem ser usados de qualquer maneira. Existem regras para você usar esses escritos. Assim como existem regras para você usar a Bíblia. Você não pode usar a Bíblia de qualquer maneira. Você não pode interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Existem regras específicas para você interpretar de uma maneira correta. Aliás, isso é em relação a qualquer outra coisa, né? Qualquer texto, seja ele religioso ou não, existem regras que você precisa utilizar para poder interpretar. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essas regras em relação aos escritos de Ellen White. Por que isso é importante? Porque quando a gente não considera essas regras, não segue essas regras, a gente acaba interpretando os escritos de Ellen White de uma maneira errada. A gente vai trabalhar um pouco isso hoje, também vai trabalhar isso um pouco no último dia da palestra, que vai ser no domingo. Certo? Então, o que a própria Ellen White dizia sobre o modo de usar os seus escritos? Como que ela orientou a não utilizá-los, né? A gente vai enfatizar no não, né? Amanhã a gente enfatiza o sim, né? Mas vamos enfatizar o não. Como ela orientou a não utilizar os seus escritos, né? Então vamos trabalhar aqui um pouquinho isso. O primeiro ponto é o seguinte: ela orientou a debater e defender doutrinas e interpretações bíblicas, aliás, a não debater e defender doutrinas e interpretações bíblicas com base em seus escritos. Ela orientou a não fazer isso. Tá? O segundo, o que seria isso? Né? Vamos explicar, né? O que seria isso. Debater e defender doutrinas e interpretações bíblicas com base em seus escritos. Vamos supor, a gente está tendo uma discussão sobre qualquer coisa. Tem aquele instrumento ali, a bateria, né? Sabe que durante muito tempo existiu essa discussão sobre bateria. Pode bateria na igreja? Não pode bateria na igreja? Então alguém diz assim, olha, não pode porque Ellen White disse isso, isso e aquilo. Isso era uma coisa que ela orientava a não fazer. Não use os meus escritos para poder defender uma doutrina, um pode ou não pode. Ela dizia que você tinha que defender pela Bíblia. Então você tem que ir na Bíblia. Ou seja, eu vou na Bíblia para poder saber se eu devo ou não usar bateria no culto. Ela orientava a não usar isso em seus escritos. Eu optei por não usar... eu usei muitos textos dela e de outros autores na outra palestra. Eu não vou usar muito para não ficar lendo muito e não cansar as pessoas. Mas lembrando que eu escrevi um livro sobre o assunto. Então, se você quiser ler os textos dela sobre o assunto, você pode baixar o meu livro, ele é de graça. A igreja vai estar passando o link para vocês terem acesso, né? Então, uma das coisas que ela orientou a não fazer foi isso, fazer um debate sobre doutrinas bíblicas, sobre interpretações bíblicas baseado em seus escritos. Uma segunda coisa que ela orientou a não fazer foi utilizar seus textos como fundamento e centro dos sermões.
tá? É interessante quando você começa a ler as cartas dela, quando você começa a ler as coisas que ela falava, ela enfatizava muito a ideia de um sermão muito bíblico, onde cada ponto é provado pela Bíblia. Por exemplo, existe uma carta que ela escreve, onde ela fala sobre um irmão, que ela chama de irmão S, né, que era um pastor, e ela diz assim: eu gosto muito da maneira como o pastor S prega. E ela diz por quê? Ele diz assim: porque ele é um homem que tudo que ele fala, ele prova pela Bíblia. Então o sermão dele era extremamente bíblico. E aí quando as pessoas iam discutir com ele, dizendo assim: olha, mas eu não concordo com isso, aí o pastor dizia assim: olha, está na Bíblia, discuta não comigo, discuta com a Bíblia. Então ela fala sobre o tipo de sermão que era interessante, o tipo de sermão que era correto, o tipo de sermão que ela gostava, o tipo de sermão que, segundo as regras do Sola Escritura, seria o sermão mais correto mesmo, certo? Então, algo que ela nunca ensinou foi a fazer dos seus próprios escritos o centro do sermão, a base do sermão. Isso não significa, claro, que não se poderia citá-la, mas nunca ser o centro, a base do sermão. O centro e a base do sermão é a Bíblia Sagrada. E a gente vai entender um pouquinho melhor, mais à frente, por que ela ensinava esse tipo de entendimento, né? O terceiro ponto, ela ensinava a não citar trechos descontextualizados de sua vasta obra para defender posições extremadas. Ellen White, ela passou por muito problema durante a sua vida por conta de extremos. Então você tinha um extremo que considerava que os escritos dela não eram inspirados e achavam que ela não era uma profetisa de verdade. Era um extremo. Deixava os escritos dela de lado, deixava a sua função de profetisa extracanônica de lado. Era como se ela não fosse uma profetisa. Então ela sofreu muito na mão dessas pessoas que eram céticas em relação ao seu trabalho, não apenas céticas, mas pessoas que muitas vezes criavam problema na igreja por conta disso, porque faziam uma militância contra o trabalho dela. Mas ela também sofreu com o extremo oposto. Haviam pessoas que, com a desculpa de defendê-la muito, né, usavam os seus escritos para qualquer coisa e muitas vezes descontextualizadamente, né? Então, eles pegavam a sua vasta obra, por exemplo, aí pegavam alguns textos mais fortes sobre determinadas situações, que foram escritas, às vezes, para pessoas muito específicas, para problemas muito específicos. E eles pegavam essas citações, descontextualizavam, né, e usavam para impor sobre as outras pessoas. Era um problema que ela sofria, então ela escreveu muitas cartas, muitos escritos, condenando as pessoas que usavam seus escritos de uma maneira descontextualizada. A gente vai trabalhar um pouquinho isso também. Como eu já falei, né, é o quarto ponto, ela condenava a imposição dessas posições extremadas sobre a Bíblia, distorcendo o que a palavra de Deus diz. Ou seja, como é que funciona? Eu vou lá, descontextualizo um texto de Ellen White. E aí eu pego essa interpretação que eu faço do texto de Ellen White, descontextualizada, e imponho sobre a Bíblia, para que a Bíblia passe a concordar com o que Ellen White disse, certo? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Então, isso ela também condenava. E, mais um ponto, quinto ponto, impor essas posições extremadas sobre os irmãos, né? Então, veja bem, era uma trilha, né? Uma trilha onde primeiro você descontextualiza um texto de Ellen White, depois você impõe esse texto sobre a Bíblia e depois você impõe esse texto sobre os outros irmãos. Então, essas 5 coisas eram coisas que eram distorções, são distorções dos escritos de Ellen White, e que ela condenou isso em diversas cartas, em diversos escritos, né? No meu livro eu tenho, são 110 citações sobre esse assunto, sobre Sola Escritura, e tem muitas citações dela, onde ela faz essa condenação, essa repreensão àqueles que usavam mal os seus escritos, né? Então, havia tanto o problema dos que eram céticos em relação a ela, quanto o problema daqueles que acreditavam muito nela, mas a utilizavam de uma maneira errada.
Isso, como eu falei na palestra passada, é muito ruim para aqueles que estão conhecendo a fé adventista. Quando alguém está conhecendo a fé adventista e se depara com adventistas fazendo mau uso dos escritos de Ellen White, essas pessoas elas começam a ficar com dúvidas. Será que a igreja adventista não é uma seita? Porque eles veem, muitas vezes, um mau uso dos escritos de Ellen White, mas entendem que esse mau uso seria a regra. É assim que a igreja faz, é assim que ela age, essa é a doutrina oficial. Então, veja o problema que é quando a gente usa mal os escritos da profetisa. Traz um problema para o próprio trabalho dela, porque traz um descrédito para ela. Existe uma passagem interessante, eu não trouxe aqui, mas tem no meu livro também, em que ela, por exemplo, está falando sobre como era ruim que irmãos fanáticos falassem coisas, atribuíssem a ela coisas que ela não tinha dito, ou que ela tinha dito, mas que estava fora de contexto. E ela dizia assim, porque aí depois eu tenho que arcar com o fardo de ser considerado uma falsa profetisa. Então veja o problema, né? Às vezes a pessoa quer defender a irmã White, o que é muito bom, mas defende de maneira errônea. E aí isso faz com que a irmã White seja vista como uma falsa profetisa. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a como usar os escritos dela. Não é de qualquer maneira. Assim como há regras para a Bíblia, há regras para os escritos de Ellen White. Por que não devemos agir dessa forma? Né? Então, agora eu vou poder explicar mais detalhadamente esses 5 pontos que eu falei. Por que a gente não deve? Né? Então, vamos lá. Primeiro argumento. Não devemos trocar o meio pelo fim. Ellen White, ela dizia que o seu trabalho principal era conduzir as pessoas à Bíblia. Há uma citação dela, onde, nos testemunhos, né, para quem não sabe, os testemunhos são 9 volumes de cartas que ela escreveu para muitos membros da igreja naquela época, pessoas que pediam aconselhamento, ela foi escrevendo, e na medida do tempo, ela começou a juntar essas cartas e fazer volumes de livros. Né? Ela pedia para que o nome da pessoa fosse ocultado, né, para não revelar, mas essas cartas elas começaram a ser unidas em livros. Então, ela publicou 9 testemunhos. Cada testemunho tem uma grossura aí de 400, 500 páginas, algumas maiores, deve dar umas 5.000 páginas, eu estimo, né, os 9 testemunhos. Há uma citação dela em que ela diz que ela só escreveu os testemunhos, é o primeiro, na verdade, ela só escreveu os testemunhos porque os irmãos da sua época não estavam estudando a Bíblia como deveriam, não estavam aplicando a Bíblia às suas vidas como deveriam. E aí ela diz, eu não precisaria ter escrito os testemunhos se vocês fossem a Bíblia, se vocês estudassem a Bíblia. Então, Ellen White ela tinha uma visão da questão do estudo da Bíblia, da aplicação da Bíblia na nossa vida, muito forte. E tão forte que a função dela, principal, na sua concepção, era levar as pessoas de volta à Bíblia. Era fazer as pessoas lerem, estudarem e aplicarem a Bíblia Sagrada em suas vidas. Era a principal função delas. Ela fez outras coisas, ela fez profecias, enfim, tem uma série de coisas positivas que ela fez na igreja, mas a sua principal missão era levar as pessoas à Bíblia. Então, não devemos trocar o meio pelo fim. Ela era um meio para a Bíblia. Quando você troca uma coisa pela outra, você está distorcendo a missão da mensageira. Eu vou dar um exemplo. Se alguém te perguntar, adultério é pecado? Você vai dizer, é. Por quê? Imagina que você responda assim, é pecado porque Ellen White falou que é pecado. Onde está o erro nisso? O erro está que, beleza, Ellen White falou que é pecado o adultério. Mas muito antes de Ellen White ter falado isso, a Bíblia falou. Ellen White repetiu o que a Bíblia disse. Percebe? Mas a fonte original é a Bíblia. Quando você troca o meio pelo fim, você distorce a questão. Quer dizer, é pecado porque a Bíblia define como pecado. E Ellen White vai repetir aquilo que a Bíblia disse porque ela é
uma mensageira do Senhor com a sua função principal de levar as pessoas à Bíblia. Percebe? Então você não pode trocar o meio pelo fim. Você não vai pegar Ellen White e colocar na função que pertence à Bíblia, como a própria Ellen White dizia. Para Ellen White, Bíblia é a única regra de fé e prática, e não ela mesma, né? Por exemplo, ela dizia, das citações, ela dizia, não coloquem os testemunhos, ou seja, os livros dela, na dianteira, no lugar da Bíblia, na frente da Bíblia. Os testemunhos têm a sua importância, têm a sua missão, mas não é a mesma função da Bíblia Sagrada. É o mesmo Espírito que inspirou, mas são funções diferentes. Isso é importante. Quando a gente usa algo bom da maneira errada, isso pode se tornar uma maldição. Por exemplo, a lei. A lei é boa. Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Mas, se você usa a lei, por exemplo, como meio de salvação, que é um lugar que pertence apenas a Jesus, aí você está com um problema. E isso, no Novo Testamento, por exemplo, era condenável pelos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo. Então, não devemos trocar o meio pelo fim. Então, uma das razões para você não fazer aqueles pontos que eu mencionei, como, por exemplo, fazer teologia em cima do que Ellen White falou, pode ou não pode bateria, vamos a Ellen White. Uma das razões é você trocar o meio pelo fim. Não é Ellen White que você vai à Bíblia. O que a Bíblia diz? Óbvio, não estou dizendo aqui que Ellen White não tem importância, mas a função é diferente. Não estou dizendo aqui que você não deve ler Ellen White, deve, mas a função é diferente. E isso impacta no modo como a gente interpreta Ellen White. Porque o que acontece? Lembra que nós vimos que doutrina é revelada pela Bíblia? Pois bem, se doutrina é revelada pela Bíblia, então toda vez que eu vejo algo em Ellen White que é uma doutrina, eu preciso saber de onde ela tirou isso da Bíblia. Percebe? Se eu não faço isso, então eu estou tratando Ellen White como se fosse aquela que revela a doutrina, quando na verdade quem revela é a Bíblia. Então, tudo que Ellen White diz que é doutrina, se ela é profetisa verdadeira, tem um fundamento bíblico. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Então, por isso, você não pode trocar o meio pelo fim. Na verdade, o que ela queria era justamente isso. É você lê-la e voltar para a Bíblia. Olha, Ellen White disse isso aqui. Deixa eu consultar na Bíblia para ver se realmente é assim. Aí você vai lá, consulta. Realmente, o que ela falou está batendo. Era isso que ela queria. Levar as pessoas à Bíblia. Essa era a função do trabalho dela. Tá? Ponto 2. Não devemos ter preguiça de estudar a Bíblia. Isso era uma coisa que Ellen White batia muito. Ela falava que a Bíblia é um livro de tesouros inesgotáveis. Você pode estudar, pesquisar, ler, e não se esgota. Então, nós não devemos ter preguiça. Ela brigou muito contra as pessoas que tinham preguiça, né? Em especial, lá para 1888, quando você teve um grande debate na igreja em relação a alguns textos bíblicos de Gálatas, né? E tinham pessoas que não queriam estudar, elas simplesmente ficavam com a opinião do outro. E ela repreendeu essas pessoas. Não, vocês precisam pesquisar, vocês precisam colocar a própria cabeça para raciocinar. Então, nós não devemos ter preguiça de estudar a Bíblia. Ou seja, se Ellen White falou algo, fui lá, li Ellen White, ela falou algo, eu tenho que pegar, voltar para a Bíblia para poder averiguar. Como faziam os bereanos? Veja o que os bereanos faziam. Paulo ia lá, pregava. Eles ficavam felizes com a mensagem, mas eles iam lá pesquisar para ver se era aquilo mesmo nas Escrituras. Está lá em Atos. Os bereanos faziam isso. Então, Ellen White queria que tivéssemos um espírito bereano, de ler o que ela dizia e voltar para a Bíblia para consultar, para ver se era aquilo mesmo. E aí que está justamente o ponto importante de você ter um profeta extracanônico. É ele fazer a gente voltar para o cânon da Escritura. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Ponto 3.
não devemos relativizar o que Ellen White disse sobre sola scriptura. Muitas vezes, tentando defender Ellen White, algumas pessoas acabam relativizando o que ela falou sobre sola scriptura. Ela falou muitas vezes que a única regra de fé e prática, ou de fé e doutrina, era a Bíblia. Ela falou muitas vezes que a Bíblia interpreta a si mesma. Ela falou muitas vezes que não era para colocar os seus escritos na mesma posição da Bíblia. Ela falou que o maior princípio protestante que existia era o princípio da Bíblia e a Bíblia só, como única regra de fé, prática e doutrina. Ela falou todas essas coisas. No meu livro tem 110 citações a respeito disso. Então, não podemos relativizar o que ela disse. Se alguém quer defender Ellen White, precisa defender Ellen White considerando o que ela achava sobre o sola scriptura. Então, devemos tomar cuidado com o modo como a gente tenta defender. Correto? Uma defesa errada, às vezes, é igual a um ataque. Eu tenho um amigo, teólogo, adventista, que ele sempre fala o seguinte: há adventistas que defendem Ellen White igual a Chiquinha defendia o seu Madruga. Eu não sei se vocês lembram disso, né? O seriado Chaves. E ela ia defender o seu pai, e ela dizia assim: tudo bem que o meu pai ele é magro e feio, e aí falava várias coisas ruins do pai, mas ainda assim ele é o meu pai. Ela defendia ele atacando ele, né? E esse meu amigo teólogo adventista, ele sempre fala isso: tem adventista que defende Ellen White igual a Chiquinha defendia o pai dela. Faz o pai dela parecer horrível e acha que está defendendo. Nós devemos tomar cuidado com isso. Se nós realmente cremos em Ellen White, eu creio em Ellen White, nós devemos cuidar para defendê-la da maneira correta, para que as pessoas que se achegam à fé adventista não tenham dela uma visão distorcida, uma visão de uma pessoa que não era protestante, que não respeitava o sola scriptura, por exemplo. Por isso que eu bato muito nesse ponto. 4. Devemos honrar o legado dos reformadores. Eu mencionei que no livro O Grande Conflito, Ellen White ela falava muito bem, ela falava de uma maneira elogiosa dos reformadores. Você pode ler, ela fala de Lutero, ela fala de Calvino, ela fala de Zwinglio, muito bem de todos eles. Primeira vez que eu li O Grande Conflito, eu sempre falo isso, eu tive uma surpresa, porque eu não sou adventista de berço, eu já falei isso na primeira palestra, e a minha visão de Ellen White era a visão que me vendiam, né? Me vendiam uma visão dela de alguém exclusivista, por exemplo. Uma pessoa que achava que não, só os adventistas serão salvos e só os adventistas prestam e ninguém mais presta. Era essa a visão que me vendiam. Então, quando eu comecei a estudar a fé adventista e que eu fui ler os escritos de Ellen White, o que eu esperava? Eu esperava, é uma mulher exclusivista, mas vamos ver, né? Eu fui ver se era isso mesmo. E eu tive uma surpresa positiva. Porque no Grande Conflito, ela começava falando lá dos pré-reformadores, nem dos reformadores, ela começava com os pré-reformadores, e ela ia falando de cada um, e falando da história de cada um, e elogiando a cada um, e falando que esses reformadores eram homens guiados por Deus. E a impressão que eu tive, que sempre fui protestante, e estava conhecendo a fé adventista, foi o seguinte: para ela, os reformadores tinham um legado incrível, fizeram uma obra maravilhosa. Ela se colocava como uma protestante, como alguém que respeitava os protestantes, que respeitava o legado dos reformadores. Eu vi ali não um exclusivismo, mas um inclusivismo, a ideia de que assim, a história de vocês é a nossa história também e vice-versa. Então, nós devemos honrar o legado dos reformadores. E se os reformadores eles lutaram tanto pelo sola scriptura, então nós devemos também agir dessa maneira. Como eu falei na primeira palestra, não excluir o dom profético, mas usar o sola scriptura da maneira correta, a maneira que não exclui o dom profético, até porque o dom profético é bíblico. Então não tem como você ser sola scriptura e não crer na continuidade
do dom profético, tem alguma coisa errada. Tá? Então, esse é um ponto para não usar mal os escritos de Ellen White. Tem um quinto ponto aqui. É preciso mergulhar nos princípios bíblicos por trás dos conselhos, a fim de não distorcê-los. Esse ponto é muito interessante, e eu vou trabalhar um pouco ele melhor no último dia de palestra. Quando a gente interpreta Ellen White sem tentar entender qual era o princípio bíblico que ela estava utilizando, a gente muitas vezes acaba distorcendo o que ela queria dizer. Eu vou dar um exemplo clássico. Em Testemunhos 9, Ellen White ela falou contra a compra de bicicletas. Isso aí lá em 1890 e pouco. E ela falou contra o uso de bicicletas e a compra de bicicletas. Se você pega o trecho isolado e você diz assim, isso aqui tem que interpretar do jeito que está e é isso. Você vai concluir o quê? Que bicicleta é pecado. Comprar bicicleta é pecado. Andar de bicicleta é pecado. E é atemporal. Era lá, naquela época, continua sendo hoje. Qual é o problema dessa interpretação? À luz do Sola Escritura, o problema você pode ler a Bíblia de capa a capa que você não encontra uma proibição a andar de bicicleta. Até porque a bicicleta não existia na época bíblica. Mas você não encontra nem alguma passagem que você poderia deduzir que a bicicleta é um pecado em si mesmo. Ou seja, está errado isso aqui. Você está interpretando Ellen White como se ela estivesse criando uma doutrina nova, uma doutrina que a Bíblia não cria, de que bicicleta é pecado. Mas o que acontece? Quando você faz duas coisas, primeiro, tentar achar o princípio bíblico que Ellen White usou naquele conselho, e segundo, interpretar dentro do contexto, tanto o contexto imediato, textual, quanto o contexto histórico, do que ela estava falando, aí você consegue chegar à interpretação correta. Uma interpretação que não quebra o Sola Escritura. Bicicleta naquela época tinha acabado de ser inventada. Ou seja, era muito caro. Era uma inovação, era muito caro. Quem gosta de videogame, por exemplo, sabe, quando sai um videogame novo, quando saiu o PlayStation 1, aí depois o 2, o 3, assim que sai, é super caro. Depois vai barateando. Mas quando sai, se eu não me engano, o PlayStation 4 chegou aqui no Brasil, era mais de R$4.000. É muito dinheiro. Né? O salário médio, acho que do Rio de Janeiro, é R$2.000. Então, seriam 2 meses de trabalho, né, para comprar um PlayStation. A bicicleta era muito cara. Tem um artigo do Judd Lake, em que ele menciona que o valor da bicicleta seria mais ou menos o que é a metade do valor de um carro hoje. Era esse o valor. E o que acontece? As pessoas que estavam querendo comprar bicicletas naquele período específico, naquele lugar específico, as pessoas que eram as destinatárias de Ellen White, do conselho de Ellen White, queriam comprar bicicletas para dizer que tinham, porque queriam esbanjar, eu tenho bicicleta, porque queriam disputar com os outros. Os sentimentos não eram bons. É como hoje você querer comprar o iPhone mais caro que tem, não por necessidade, mas simplesmente porque você quer mostrar, dizer que tem, disputar com o outro. Percebe o sentimento ruim? Então você gasta um dinheiro grande em algo que não é necessário para você apenas porque você quer esbanjar. Quando você entende que era isso que estava envolvido ali no problema, aí você consegue perceber os princípios bíblicos por trás. A Bíblia fala sobre modéstia, a Bíblia fala sobre moderação, a Bíblia fala sobre boa administração, inclusive do dinheiro, a Bíblia fala sobre não ser egoísta, etc, etc, etc. Todos esses princípios estavam envolvidos ali. Quem gastava um dinheiro grande em algo que não era necessário apenas para esbanjar e disputar com os outros, estava cometendo uma série de pecados que são claramente condenados na Bíblia Sagrada. O que Ellen White fez, então? Ela criou uma nova doutrina? Não.
ela fez uma aplicação de princípios bíblicos. Ela pegou uma série de princípios bíblicos, 5, 6, 7 princípios bíblicos, e aplicou àquela situação específica. E falou, olha, vocês não devem comprar bicicleta. Agora, isso serviria para hoje? Não. Hoje, bicicleta é muito barato. Você consegue uma bicicleta usada por R$50 às vezes, se você for bom de negócio. A bicicleta hoje serve... A maioria das pessoas que compra bicicleta não compra para esbanjar, para dizer que tem, para disputar com o outro. Compra porque quer ir em algum lugar mais rápido. Compra porque quer se exercitar. Então, nesse contexto, não se aplica o que Ellen White falou. Ah, então Ellen White não era inspirada? Não, ela era inspirada, mas ela foi inspirada a aplicar princípios bíblicos a uma situação específica. Há um texto de Ellen White em que ela diz o seguinte, que nós devemos ter bom senso. Nesse mesmo texto ela vai dizer que o tempo e as circunstâncias mudam a relação das coisas. Significa que tudo é relativo? Não, mas algumas coisas são. No caso da bicicleta, havia ali uma aplicação específica para um período específico, para um lugar específico. Isso existe na Bíblia também. Por exemplo, Paulo fala que as mulheres deveriam usar véu na igreja de Corinto. Será que isso se aplica hoje? Tem uma série de coisas na Bíblia que não se aplicam mais hoje, que eram culturais. Ah, então tudo não se aplica? Não. Existem regras básicas de interpretação para entender o que é atemporal, o que se aplica a todas as épocas, todos os lugares, e o que não se aplica. Por exemplo, nós somos adventistas. O sábado se aplica a todas as épocas. Ah, por quê? Porque existem regras básicas de interpretação que a gente utiliza e consegue perceber que esse é um princípio atemporal. Percebe? Existe uma diferença entre princípio e aplicação de princípio. Então, é por isso que você não faz teologia, que você não cria doutrina com base em Ellen White. Você vai a Ellen White e descobre quais são os princípios bíblicos que ela está utilizando. Você vai a Ellen White e descobre qual era o contexto. Qual era o contexto histórico, qual era o contexto temático. Às vezes a gente consegue descobrir o que ela está dizendo simplesmente lendo um parágrafo atrás e um parágrafo à frente. E muita gente não lê. Eu já peguei muita gente fazendo interpretações absurdas de Ellen White, tanto críticos de Ellen White quanto defensores, porque pegaram um trecho isolado. Não leram o parágrafo anterior, não leram o parágrafo posterior. É o suficiente para distorcer. Sexto ponto. Eu já vou me encaminhando para o final. Ellen White não é um comentário bíblico no sentido formal da palavra. O que é um comentário bíblico no sentido formal? Comentário bíblico é uma obra exegética. Exegese é a ciência... na verdade, não é a ciência da interpretação, seria o ato de extrair do texto o seu sentido, certo? Isso é uma exegese. Então, vou fazer uma exegese de João 4. Eu vou extrair o sentido do texto. A exegese é uma coisa bastante técnica. Você pega aquele texto, lê versículo por versículo, e aí você vai interpretar todos os seus contextos. Contexto histórico, contexto temático, contexto estilístico, contexto teológico, contexto... todos, tudo. Dissecar o texto. Ver o que dizia na língua original, pá. E aí você vai e chega ao sentido ou aos sentidos do texto. Isso é uma exegese. O comentário bíblico, ele trabalha dessa maneira. É algo exaustivo, é algo sistemático. Né? Eu pego lá Gênesis 1 e vou versículo por versículo. Gênesis 2, versículo por versículo. Gênesis 3, versículo... É assim, isso é um comentário bíblico. O comentário bíblico adventista, por exemplo, ele tem 9 volumes. Cada volume tem mais ou menos 1000 páginas. Então, são 9.000 páginas de comentário da Bíblia. Isso é um comentário bíblico. Ellen White não foi uma escritora desse estilo. Ellen White não se propôs a pegar, sentar e fazer um comentário exaustivo sobre cada verso da Bíblia. Ela não se propôs a fazer isso. A sua obra foi uma obra fantástica, é uma obra fantástica, mas não era esse o objetivo dela.
ela tratou o texto bíblico, na maioria das vezes, de uma maneira mais ampla e não mais específica, mais geral e não mais específica. Então, você vai encontrar Ellen White fazendo exegese do texto bíblico? Vai. Mas é raro, certo? Para você entender melhor o que eu estou dizendo. Existem vários estilos. Um cristão pode escrever em vários estilos. Existem cristãos, por exemplo, que escrevem só no estilo devocional. Um devocional não é igual a um comentário bíblico. Um devocional não é uma obra exegética, embora você possa encontrar exegese em um devocional, mas não é uma obra exegética. Percebe? Existem, né? Um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele nunca escreveu um comentário bíblico. Sua obra foi muito profunda, mas não era o estilo dele comentar sistematicamente cada verso da Bíblia. E Ellen White também não faz isso. Então, justamente por ela não ser um comentário bíblico no sentido formal, a gente não pode pegar o texto dela como se tudo que ela tivesse escrito fosse uma exegese profunda e específica, verso por verso da Bíblia. Não funciona dessa maneira. E os teólogos adventistas concordam com isso. Isso significa que não podemos usá-la? Não, não é isso. Mas nós devemos ter cuidado com o modo como vamos usá-la. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, Ellen White usava muito uma passagem de João, capítulo 5, onde se diz: examinais as Escrituras. Em alguns textos, ela usou essa passagem como se fosse uma imposição: examine as Escrituras. Em outros textos, ela usou como se fosse a ideia de que uma ideia descritiva, né? Jesus estava falando que os fariseus examinavam as Escrituras. Ela usou os 2 sentidos para coisas diferentes. Por que ela usou os 2 sentidos? Porque ela não estava fazendo uma exegese do texto. Ela não estava sentando e dizendo assim: olha, o texto significa isso. Não, ela estava usando o fraseado. Ela sentou, escreveu e resolveu usar o fraseado. Ponto. Um outro exemplo. Há um texto de Isaías, onde se diz assim, vocês devem lembrar, um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Às vezes Ellen White usava esse fraseado para dizer como é que você interpreta a Bíblia, ou seja, você tira um pouquinho de cada lugar, certo? Você não pega nada isolado. Só que se você for no texto, o texto não está falando sobre isso. O texto, na verdade, essa frase, um pouco aqui, um pouco ali, na verdade era uma zombaria que estavam fazendo ao profeta Isaías, ao modo como o profeta Isaías pregava. Ellen White errou? Não, não errou. Só que ela estava fazendo um uso do fraseado do texto, e não sentando para interpretar, e não dizendo assim, olha, essa aqui é a interpretação do texto. Então, existem essas nuances nos escritos de Ellen White. Se você não tomar cuidado, tentar interpretar tudo como se ela estivesse fazendo uma exegese do texto, você às vezes acaba chegando a conclusões errôneas, conclusões que ela mesma não queria que as pessoas chegassem, não gostaria que as pessoas chegassem. É por isso que a gente usa Ellen White para ir à Bíblia, e não o contrário. O ponto 7. Não devemos dar má impressão aos sinceros. Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Vou comentar rapidamente. Se você troca a função da Bíblia de Ellen White, colocando Ellen White como se fosse uma Bíblia, ou uma Bíblia 2.0, você dá uma má impressão às pessoas sinceras que querem conhecer mais da Igreja Adventista. Porque a impressão que dá é, olha, vocês ensinam só a Escritura, mas na prática vocês usam Ellen White como se fosse uma Bíblia. Então, o cuidado para você interpretar Ellen White ele é importante para que as pessoas não tenham uma má impressão, para que as pessoas não achem que o adventista ou que o adventismo é hipócrita, porque fala uma coisa, mas faz outra. Então, esse é um ponto importante. Ponto 8, já estou terminando. Não devemos desvirtuar a função do púlpito. E aí eu falo especificamente sobre sermão. A função do púlpito é explicar a Bíblia. A função do sermão é explicar a Bíblia. A gente vai para a igreja para aprender sobre a Bíblia. Então, você não pode pegar nenhum autor e fazer com que ele se torne o centro
do sermão. Você pode usar outros autores, não tem problema, mas você não pode transformá-lo no centro do sermão, porque aí você está desvirtuando o púlpito, né? Já peguei irmãos que, em sua sinceridade, né, foram para o púlpito, em vez de desenvolver um sermão, simplesmente abriram um livro de Ellen White e leram, e teceram breves comentários. Ali, tanto a base como o centro do sermão era Ellen White. Isso é desvirtuar o púlpito. É algo que, na época de Ellen White, se acontecesse, ela iria repreender o irmão. Como assim, irmão? Você está usando os meus escritos como se fosse Bíblia? Não é assim que funciona. Não há problema em citar a mensageira. Assim como também não há problema em citar outros autores. Mas, num sermão, tudo tem que estar girando em torno da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a base e a Bíblia Sagrada é o centro do sermão. Por isso, aliás, que o sermão expositivo é um sermão tão interessante para você aprender Bíblia. Para quem não sabe, existem 2 tipos de sermão. Na verdade, mais que isso, mas os 2 principais são expositivo e temático. O sermão temático é um sermão que você pensa num tema e aí você vai procurar passagens bíblicas que suportem esse tema. E algumas pessoas vão procurar várias passagens bíblicas. E o problema do sermão temático é que, se você não souber fazê-lo, às vezes você se perde. Porque você começa a viajar pela Bíblia inteira, mas você não tem um foco. Já aconteceu de eu ir num culto e terminou o culto e eu fiquei pensando, mas qual era o foco da mensagem? Não sei. Porque ele falou sobre tudo. Quando você fala sobre tudo, você não fala sobre nada. O sermão expositivo, ele foca em um texto. O sermão expositivo ele é uma obra de exegese. Você pega um texto, por exemplo, João 8. Você lê o texto e aí você vai explicar especificamente aquele texto. Óbvio, você pode usar outras passagens bíblicas, mas todas essas passagens bíblicas elas vão girar em torno daquele texto. É para explicar aquele texto. E aí depois você vai aplicar aquele texto aos nossos dias. Esse tipo de sermão ele é interessante porque ele ensina muito sobre a Bíblia. Você aprende muito sobre aquele texto específico. E isso faz com que você não viaje, né? Com que você acabe não saindo do foco, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não devemos desvirtuar a função do púlpito. O púlpito é um lugar para a gente aprender sobre Bíblia. Você pode colocar aqui, citar aqui quem você quiser, mas todas as pessoas estão a serviço, têm que estar a serviço da Bíblia, e não o contrário. A Bíblia não pode ser um apetrecho de quem você vai citar. Eu não posso fazer um sermão baseado em C.S. Lewis e usar a Bíblia como um apetrecho, a Bíblia a serviço de C.S. Lewis. Eu também não posso fazer isso com Ellen White. Isso não é reduzir o trabalho dela de profetisa. Isso é respeitar o que ela falava sobre sola escritura. Então, até a maneira de citar é importante para que a gente não recaia nos erros que ela mesma repreendia. E aí, talvez você esteja se perguntando, né? Como, então, a gente valoriza Ellen White sem cometer distorções? Porque alguém pode pensar, tá, se eu não posso debater doutrina baseada no que Ellen White falou, tem que ir para a Bíblia. Se eu não posso usar Ellen White como centro e base do sermão, então, usa Ellen White para quê? Usa Ellen White como? Como é que eu valorizo ela? Bom, vamos lá. Separei 4 pontos aqui. Primeiro ponto, a gente pode valorizar e deve valorizar Ellen White pelo seu impacto histórico. Quando você estuda o impacto histórico de Ellen White na Igreja Adventista, você vê que ela fez muito pelo movimento. Ela fez muito pela parte da educação adventista. Ela fez muito pela parte das publicações adventistas. Ela teve uma visão do Senhor sobre publicações adventistas, passou isso para o seu marido e disse assim, olha, o Senhor me mostrou que devemos começar a publicar.
Isso lá em 1852, se não me falha a memória. E os adventistas eram um povo pequenininho, um pouquinho de gente, todo mundo pobre. E ela falou, o Senhor me mostrou isso e se a gente começar isso, a gente vai ter publicações pelo mundo inteiro. Era algo assim meio absurdo, mas ela disse que o Senhor falou. Eles começaram a fazer. E hoje a gente tem publicações pelo mundo inteiro. A Igreja Adventista ela se destaca, por exemplo, pelos seus estudos bíblicos. Qualquer igreja que você vai, adventista, você tem um monte de estudo bíblico, você tem um monte de livro evangelístico de graça. As publicações adventistas, elas são mundiais, amplas e muito boas. Se você, por exemplo, for no site da Novo Tempo, você acha um monte de estudo bíblico de graça, de qualidade. Ellen White iniciou isso. Ellen White também teve um impacto muito positivo no início das missões adventistas. Ela teve uma visão do Senhor sobre isso, sobre os lugares que eram importantes para que se começasse a missão naquela época. Ela falou sobre isso e ela iniciou as missões adventistas. Inclusive, ela também foi missionária. Ela viajou pela Europa, ela viajou para a Austrália. Ela teve um impacto histórico muito grande na questão da educação. A Igreja Adventista, desde cedo, começou a investir em colégios. Mas a Igreja Adventista teve alguns problemas ao longo do percurso, que eram problemas relacionados à secularização, que é um problema, né, que acontece bastante. Né? O colégio ele começava cristão e acabava sendo secularizado em seu conteúdo, se tornando muito parecido com qualquer outro colégio secular. E através dos conselhos dela, isso foi sendo modificado. E a educação adventista ela começou a ter um diferencial na parte espiritual. Ela teve também um impacto muito grande na questão das cartas que ela escrevia. Ela aconselhou muita gente. E ela tinha visões sobre muitos indivíduos e muitas famílias. E muitas vezes ela aconselhava com base nessas visões, e eram coisas que o indivíduo dizia assim, como é que essa mulher sabe disso? Eu nunca contei para ela, eu nunca contei para ninguém. E através dessas visões eles conseguiam resolver problemas das suas vidas. Ela foi muito importante na questão da saúde. Ela soube pegar os princípios bíblicos e aplicar a questões práticas de saúde. Você tem aí, por exemplo, a questão dos 8 remédios naturais, que ela enfatizava bastante. Você tem coisas que ela falou na época que ou não eram conhecidas ou não se sabia da forma como se sabe hoje. Por exemplo, ela falou que o açúcar comido em grandes quantidades faz um mal danado. Então, quando você segue, por exemplo, os princípios de saúde, que ela enfatizou bastante, e a Igreja Adventista hoje é a igreja que mais se preocupa com saúde, você não tem um ministério em outra igreja, por aí afora, que se preocupe tanto com a saúde como o adventismo, como o adventista, é por causa dela. Ela impactou isso. Então, eu poderia citar muitas coisas aqui, né? Os livros que ela escreveu, se pegar O Grande Conflito, por exemplo, que é um livro que faz muita diferença para você entender a relação dela com o protestantismo, e por aí vai. Então, estudar o impacto histórico dela nos ajuda a valorizá-la também. Ela é muito importante para o que o adventismo é hoje. Ponto 2. Nós podemos valorizá-la pela relevância que o passado tem para livrar de erros no presente. Existe aquela frase, né, de que quem não estuda a história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. E é verdade. Ellen White lidou com muitos problemas ao longo do seu ministério. E muitos desses problemas ainda existem hoje, ou voltam hoje. Alguns desses problemas eram problemas muito específicos, problemas específicos que você nem encontra na Bíblia. E ela lidou com esses problemas. Você analisar como ela lidou com esses problemas, quais eram os problemas do passado e como ela lidou, o que ela falou sobre essas questões, nos ajuda muitas vezes a não cometer erros do passado.
coisas que se fizeram antes e que não deram certo, a gente pode não mais cometer. Uma forma disso é lendo. Isso é algo que todo mundo aceita em relação a qualquer coisa da história. Você estuda a história e isso te ajuda a não cometer os erros do passado. Essa é uma forma de valorizar Ellen White. Nós tivemos uma profetisa extracanônica que ajudou a instituição adventista a chegar onde chegou. Então, você avaliar isso é importante para que você possa, muitas vezes, se guiar nos dias de hoje. Às vezes, os problemas que a igreja enfrenta hoje são problemas que já foram enfrentados no passado e que foram, muitas vezes, resolvidos ou amenizados a partir de conselhos de Ellen White. Então, é importante isso. Uma terceira forma de nós entendermos a importância de Ellen White e valorizá-la é pelas compreensões das aplicações específicas. Eu dei o exemplo da bicicleta. Não serve mais para a gente a aplicação de que não pode comprar bicicleta? Não, mas o princípio continua válido. A gente pode colocar no lugar da bicicleta um iPhone, um PlayStation. Então, você tinha um problema naquela época, onde você tinha membros de igreja que estavam agindo de uma maneira contrária à Bíblia, em relação ao materialismo, em relação a essas coisas. Se você lê isso, você pode aplicar isso para hoje. Beleza, não temos mais um problema com bicicleta, mas será que a gente não tem tido problema com outras coisas? Então, assim como ela aconselhou naquela época, a gente pode tirar uma aplicação para nós hoje. Isso é importante. E, finalmente, pela fidelidade aos princípios bíblicos, incluindo o sola scriptura. Essa, para mim, é a mais interessante. O que me fez entrar na igreja adventista, no fim das contas, foi ver que a igreja adventista era bíblica. E o que me fez não ver Ellen White como uma herege, foi ver que ela era bíblica, que ela era favorável ao sola scriptura. Então, quando a gente enfatiza os textos onde ela fala do sola scriptura, e não só do sola scriptura, mas dos princípios bíblicos, né? Dos 5 solas da Reforma, por exemplo, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli deo gloria. Quando a gente enfatiza isso, quando a gente mostra o quanto essa mulher era uma verdadeira cristã, uma protestante, isso faz com que ela seja valorizada. Porque, no fim das contas, não faz sentido a gente tentar defender Ellen White como se ela fosse uma antiprotestante, como se ela fosse uma antirreformadora, como se ela fosse anti-sola scriptura. Essa é uma forma errada de defendê-la. Primeiro, porque vai contra o que é a verdade. E segundo, porque aqueles que querem conhecer a fé adventista, protestantes que querem conhecer, vão dizer, olha, isso aí é seita. Então, nós podemos valorizá-la mostrando como ela foi uma boa protestante. Como ela pode ser colocada ao lado de Lutero, de Calvino, no sentido de ser uma reformadora. E isso, para um protestante que está conhecendo a fé adventista, é muito importante. Foi para mim. Quando eu vi isso, eu falei, então eu posso entrar nessa igreja. Então, para finalizar, o que a gente pode aprender de tudo isso? Primeiro, Ellen White tinha o dom de profecia, mas não achava que esse dom de profecia era contrário ao sola scriptura. Segundo, Ellen White deixou claro que há uma maneira correta de interpretar e usar os seus escritos. Não é de qualquer forma. Você não pode colocar Ellen White no lugar da Bíblia. Você não pode colocar Ellen White no lugar errado. Terceiro, é possível valorizar Ellen White sem quebrar o sola scriptura. Que nós possamos aprender a defender não só Ellen White, mas todos os pontos em que a gente acredita de uma maneira correta, sem destruir outros princípios. Às vezes, no afã de nós defendermos determinados princípios que são corretos, nós os defendemos de maneira errada e acabamos fazendo com que as pessoas se afastem.
mas nós podemos fazer diferente. Então esse é o apelo que eu faço a todos nessa noite.